Bom dia, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui para transmitir a nossa escola bíblica dominical. Que os irmãos possam participar juntamente conosco desse momento de ensino, para a nossa edificação. Vamos iniciar esse momento com oração ao Senhor. Deus amado, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para transmitirmos a Tua Santa Palavra, pedindo ao Senhor que Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, possa nos levar, Senhor Deus, ao entendimento e à compreensão da Tua Palavra para a nossa edificação na fé. Senhor, que todos aqueles que estão tirando esse tempo para, Senhor Deus, absorver Tua Palavra, possa receber o Teu Espírito Santo. Senhor Deus querido, a capacidade de assimilar a Tua Palavra com clareza. Conduze-nos, Senhor, à compreensão, ao crescimento, ao desenvolvimento na fé, pela Tua Palavra que é o alimento para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, por esse instante. E te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje é um dia especial. Nós estamos num momento de jejum. As nossas autoridades espirituais do país, pastores, têm conclamado a igreja para esse momento especial de oração e jejum. E começamos as nossas orações ontem à noite, hoje pela madrugada, e vamos continuar nesse período da manhã na presença de Deus, neste momento de jejum e oração. Contamos com a participação de todos os irmãos. É um momento para nos humilharmos, é um momento para nos quebrantarmos na presença de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, de nossa nação, do mundo inteiro, que passa por esta crise, por esta situação tão difícil. Nós estamos mais uma vez aqui para iniciarmos mais um trimestre de Escola Bíblica Dominical, o segundo trimestre desse ano, e nós temos como assunto desse trimestre a Igreja Eleita. O assunto da revista está baseado na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar a carta aos Efésios durante este trimestre. Eu tenho certeza que será de muito proveito para todos os irmãos que terão a oportunidade de estudar essa carta de uma forma mais detalhada. Não é a primeira vez que nós temos a carta aos Efésios como base de nossas lições bíblicas, mas as Escrituras, elas são sempre necessárias de serem revistas por nós, por conta de sua capacidade de renovação. Então, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. A nossa primeira lição de hoje tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A lição de hoje ela é uma espécie de introdução para todas as lições do trimestre. Então, a gente vamos tentar aqui ser rápido e sucinto, porque o que nós temos aqui é algumas informações sobre a autoria, sobre localidade, destinatários, essas coisas que são bem introdutórias, do nosso assunto da nossa lição. A leitura bíblica está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 2, versículo 1 ao 7, ok? A leitura bíblica em classe. Efésios 1 e 2 e Atos 19, 1 ao 7, corrigindo aqui na nossa leitura, irmãos. Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo:
ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. A nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento. Nosso primeiro ponto, data e autoria. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. A carta segue aquilo que é comum nas demais cartas. Começa com a identificação do autor da carta. Algumas cartas, claro, não seguem este padrão, né? Como a carta aos Hebreus, que a gente não tem aqui a identidade do autor da carta. Mas é comum nas cartas de Paulo ele se identificar como o autor da carta, logo no início da carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Paulo significa pequeno, e era o seu nome romano. Paulo tinha o nome hebraico, Saulo, mas o nome mais conhecido, mais conhecemos, é Paulo. Suas cartas também ele se identifica como sendo Paulo. Já que Paulo é apóstolo aos gentios, nada mais apropriado do que adotar este nome para facilitar, né, a sua missão, né, a sua obra missionária entre os gentios. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. É a maneira comum de Paulo se identificar em todas as suas cartas, né? Como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Na maioria das cartas, ele se identifica desta forma. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com ressalva, pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens, pela vontade de Deus. Paulo foi um dos apóstolos que tem o seu apostolado após a ressurreição de Cristo, né? E com isso ele sofre muitas perseguições, sofre muita crítica por conta desse título que ele recebe do próprio Jesus, né? Sua chamada é pessoal, direta, da parte de Cristo, né, para exercer o apostolado. Por conta disso, ele sofre muitas perseguições por não ter sido um dos discípulos de Jesus, quando Jesus exerceu o seu ministério na terra, por não ter sido um seguidor, muito pelo contrário, era um perseguidor da igreja, era alguém que fazia de tudo para impedir a igreja na sua missão. E quando ele se encontra com Jesus, ele é chamado para ser apóstolo, né? E esse seu chamado leva ele a pagar um preço muito alto de perseguição por conta daqueles que queriam negar o seu apostolado, né? Falando a respeito de algumas coisas que Paulo não tinha em si, e uma delas era não ter sido discípulo de Jesus antes de sua ressurreição, né? Por isso que muitas vezes ele defende o seu apostolado. E o que ele está defendendo? Um mero título. A preocupação aqui é defender a sua reputação apenas? Não, ele defende a autoridade daquilo que ele está dizendo, né?
A negação do apostolado de Paulo por parte de muitas pessoas tinha como finalidade tentar fazer com que a sua autoridade fosse colocada em xeque, fosse posta em dúvida. Assim, aquilo que ele diz perderia de fato a sua autoridade diante das pessoas. Por isso que ele defende de forma muito veemente o seu apostolado, né? Porque os apóstolos eram conhecidos como colunas da igreja, né? Então a defesa do seu apostolado não está apenas não significa apenas que Paulo está defendendo sua reputação, sua autoimagem. O que ele defende aqui é a verdade do Evangelho. Ao tentarem negar a autoridade apostólica, eles tentam negar a autoridade do que Paulo diz, do que Paulo escreve. Por isso, o cuidado dele defender a sua autoridade apostólica. Ele se identifica também como alguém que está numa situação bastante delicada, né? Aqui no ponto 3, subponto 3, quando diz: a epístola foi escrita no meio em que Paulo se encontrava preso, em um período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. E se indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Interessante é o conteúdo desta carta, né, que ressalta a soberania de Cristo, a supremacia de Cristo de uma forma tão especial. E é num momento em que ele se encontra mais afligido pelas lutas que ele exalta Cristo de uma forma muito especial, né, de uma forma muito grandiosa. As palavras a respeito de Jesus aqui, a cristologia dessas epístolas é uma coisa linda em cada uma delas, né? Em cada uma delas, revelando assim que Paulo continuava crendo na soberania de Deus, apesar de sua situação, apesar de suas circunstâncias. Então, as cartas da prisão são cartas que mais revelam a soberania, o poder de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas, né? Que é de fato algo bem paradoxal, né? Um homem que está numa situação de aprisionamento, que se manifesta como alguém que ressalta a soberania, né, o poder de Deus, apesar de suas circunstâncias. Data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Paulo aqui já estava com aproximadamente 30 anos de ministério, né? 30 anos de ministério, ele escreve esta carta. Por isso que há assim uma mensagem muito profunda, né, nesta carta, uma mensagem que fala da igreja nas regiões celestiais, que fala da igreja em Cristo, né, de toda essa percepção da realidade, né, espiritual da igreja. Então, é uma pessoa que já tem uma caminhada muito longa no Evangelho, né, então tem toda a capacidade de expor verdades tão profundas e tão maravilhosas como estas que estão aqui nesta carta. Destinatários, né, a quem foi destinado esta carta, como a própria revista nos diz, né, é uma carta à igreja de Éfeso. Fundada por volta de 1050, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Para aquela época era uma cidade grandiosa, né? Com esse número de habitantes, a gente pode entender de fato a importância dessa cidade.
tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre os animais selvagens, como também entre os homens e animais. Essa aqui são algumas informações sobre a importância da cidade de Éfeso. A religiosidade em Éfeso. É em Éfeso que Paulo enfrenta um dos maiores conflitos e combates contra as religiões pagãs no mundo. É aqui que ele enfrenta o seu maior confronto, contra essa força que age por detrás da idolatria. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. Por que tem esses dois nomes? Porque, na verdade, o que nós vemos durante toda a história da humanidade é um sincretismo religioso. As sociedades vão prosseguindo em suas caminhadas e vão assimilando comportamento religioso das culturas anteriores. Então nós temos aqui apenas transições que vêm desde o começo da humanidade, onde o culto à deusa da fertilidade começa na história da humanidade como o culto à deusa mãe, que ali começa de forma primitiva. E aí nós temos cada época a prática a esse culto da deusa mãe. Então, quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, essa deusa já era chamada de Diana. E nós temos, por todas as civilizações humanas, essa figura da deusa mãe, que vem desde Nironde, desde Babel, passando por todas as civilizações do mundo. E aí o que é muito interessante é que quando a gente chega nesse culto à deusa Diana, com o passar do tempo, só para informação, esse templo da deusa Diana vai ser transformado em uma igreja dedicada a Maria, só para falar a respeito desse sincretismo religioso, dessa assimilação de cultura para cultura com relação à religiosidade. Então, havia de fato muitos deuses sendo adorados pelos romanos. E Diana era a deusa patrona desta cidade. Havia ali um movimento religioso, havia ali uma espécie de migração de pessoas para a adoração a Diana naquele tempo. As romagens eram muitas. E o comércio era muito grandioso em torno desta religiosidade da cidade, certo? Onde aqui diz que era uma das suas fontes, sua maior fonte de renda. Era o comércio que girava em torno do turismo religioso. Assim como nós temos em algumas cidades do mundo, aqui no Nordeste, especialmente no Ceará, nós temos cidades que têm turismo religioso, como Juazeiro, como Canidé. São cidades que têm também essas práticas do turismo religioso, que movimenta muitas vezes a economia da cidade. Assim, Éfeso tinha uma economia baseada nessa questão do turismo religioso. As pessoas se alimentavam daquilo. Por isso que a mensagem de Paulo em Éfeso causa um impacto terrível, uma reação muito grande por parte de pessoas importantes, comerciantes. Pessoas daquela cidade se revoltam com a mensagem de Paulo, porque ele prega contra a idolatria. A sua mensagem gira em torno de um único Deus verdadeiro que deve ser adorado, não numa figura, numa forma, numa expressão de um ídolo, mas de uma forma em espírito, em verdade. Então, por conta dessa mensagem que desafia as pessoas a abandonarem os deuses estranhos e adorarem a Deus, há aqui um levante muito grande contra Paulo. Nós vamos ver aqui que Paulo enfrenta uma perseguição muito grande na cidade por conta de sua mensagem, que estava causando um efeito negativo para os comerciantes daquela cidade. As pessoas estavam abandonando a idolatria, abraçando a fé, não só a idolatria, mas estavam abandonando a bruxaria, que era uma prática comum também naquela cidade,
para obedecer ao Evangelho. Por conta disso, há de fato uma situação bastante delicada. É o que nós vamos ver aqui no terceiro ponto. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, né? Nós temos algumas implantações de igreja que elas surgem e nos revelam uma experiência comum da igreja, né? Que é o batismo com o Espírito Santo, né? Aquele enchimento de poder. Nós temos este acontecimento descrito em Samaria e nós temos aqui descrito nas viagens de Paulo na cidade de Éfeso, né? Onde ele batiza os irmãos que já tinham sido batizados no batismo de João, e agora eles são batizados em nome de Jesus, e Paulo ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo. Em seguida, como era de comum, era a sua metodologia de evangelização, ele segue para a sinagoga, né? E por espaço de 3 meses, aproveitando aquelas reuniões e aglomerações de pessoas na sinagoga, ele evangeliza os judeus, até que ele é rejeitado pelos judeus, né? E aí se volta totalmente para os gentios, né? E aí surge uma igreja, um salão, né? É ali alugado, e Paulo começa a implantar a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso vai nascendo, né? Dentro daquela experiência da manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus, dos ensinamentos de Paulo, né? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. A igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Deus age de acordo com o ambiente e com a necessidade. Logicamente que Paulo está dentro de um ambiente idólatra e um ambiente cercado pela feitiçaria, e o poder de Deus se manifesta de forma muito extraordinária nessa cidade. O poder de Deus se manifesta de uma forma singular, de uma forma extraordinária, que até os lenços de Paulo são levados e as pessoas são curadas, e os espíritos imundos saem das pessoas sobre as quais esses lenços são colocados, né? Há aqui uma ação do Espírito Santo de uma forma muito grandiosa, né? Dentro dessa cidade, né? E o Evangelho se firma numa manifestação de poder extraordinário, de forma muito grandiosa, né? Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Essa igreja é uma das igrejas mais privilegiadas do Novo Testamento, né? Uma das igrejas mais privilegiadas. Começa pela sua fundação. O fundador da igreja é Paulo, e é privilegiada por Paulo gastar o maior tempo do seu ministério nesta igreja, né? 3 anos. 3 anos de seu ministério ele gastou nesta igreja. Por isso ele pôde dizer, quando estava se despedindo, que tinha ensinado todo o conselho de Deus, nunca deixando de ensinar, né, nas praças, nas casas, todo o conselho de Deus. Quer dizer, tudo aquilo que Deus havia entregado a Paulo como conhecimento do Evangelho, ele ensina nesta igreja. É uma igreja privilegiada por um conteúdo doutrinário extraordinário. Por isso que quando Jesus escreve a questão da carta à igreja de Éfeso em Apocalipse, né, esta carta contém uma identificação da doutrina, da verdade, da solidez doutrinária daquela igreja. Tudo em razão, né, desse privilégio que a igreja gozou. Então nós temos Paulo como fundador. Nós temos aqui Apolo, que também ministrou naquela igreja, um homem conhecido por ser poderoso nas Escrituras, né? Um homem poderoso nas Escrituras, como diz a palavra de Deus. Também ministrou ali naquela igreja. Nós temos Timóteo, que é designado um dos pastores daquela igreja, entre os discípulos de Paulo. Paulo tinha em Timóteo o seu sucessor, né? Quando ele está para se despedir, ele escreve para Timóteo, falando que enquanto a ele estava já sendo oferecido como libação, mas que quanto a Timóteo agora ele deveria assumir a posição de liderança, de continuidade na obra que Paulo havia feito com tanto zelo. De forma que Timóteo, esse filho na fé de Paulo, que Paulo chama de verdadeiro filho, é designado como pastor da igreja de Éfeso, né? E por último nós temos o apóstolo amado, o apóstolo João, que também exerceu o seu pastorado na igreja de Éfeso, que o que nos parece
ser um pastorado regional, né? Um pastorado exercido sobre todas as igrejas da Ásia, né? Porque quando ele escreve as cartas, escreve as 7 igrejas da Ásia. Então nós temos aqui uma igreja profundamente privilegiada por um conteúdo extraordinário de ensinamentos passados dos maiores personagens do Novo Testamento, né? Paulo, Apolo, Timóteo, João. Então uma igreja que tem privilégios extraordinários, uma igreja que há escritos destinados para ela e há escritos que saíram dela para a igreja como um todo, né? O apóstolo João escreve as suas cartas da igreja de Éfeso, o Evangelho. Jesus envia uma mensagem especificamente para essa igreja. Então uma igreja profundamente privilegiada e abençoada com o conteúdo de verdade que vem para ela através, né, de todas essas figuras importantes do Novo Testamento. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aquele que foram separados e consagrados para a propriedade exclusiva de Deus. É uma designação comum, né, porque Paulo dá a toda a igreja, sem levar em consideração aqui a questão do nível, né, moral, coisas dessa natureza da igreja. Cada igreja ele se dirige aos irmãos chamando-os de santo, uma designação comum. Tanto faz se ele escreve para a igreja de Tessalônica, né, ou para a igreja de Corinto, que tem diferenças bem grandiosas com relação ao comportamento moral da igreja. Santos é uma designação comum a todos os que foram chamados por Deus para fazer parte de sua igreja. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo, ao os cumprimentar com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Graça e paz é uma saudação sempre presente no Novo Testamento. Eu acho que é aquilo que propicia toda a nossa experiência com Deus. Só é possível a gente desfrutar das outras bênçãos de Deus se já estamos desfrutando da graça e da paz com Deus. Por isso que é importante que as cartas sejam começadas com essa saudação, graça e paz. Se você está desfrutando da graça e paz com Deus, as outras coisas se tornarão verdadeiramente uma experiência presente na sua vida, porque primeiro de tudo que Deus tem a nos oferecer é graça, que nos possibilita ao relacionamento correto com Deus e ao desfrutar de todas as bênçãos que são provenientes da graça, porque de Deus recebemos graça sobre graça, e o resultado da graça é a paz, O resultado da graça sempre é a paz. Se estamos de fato sendo alcançados pela graça de Deus, o resultado disso é paz com Deus, relacionamento de amizade com Deus. Estamos em amizade, em relacionamento de paz com o nosso Deus. Terceiro ponto da nossa carta, da nossa lição de hoje: propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Não há assim um assunto específico que Paulo está atendendo, como outras cartas que ele escreveu, que atendiam uma necessidade específica e até mesmo um pedido por parte dos irmãos da igreja, para que Paulo falasse a respeito de algum assunto, como as cartas da igreja de Corinto, a carta
à igreja de Tessalônica. Aqui Paulo está escrevendo a carta numa visão bem pastoral, tentando abordar o maior número de assuntos necessários e urgentes, né, para uma igreja que necessitava estar sempre sendo orientadas, sempre sendo orientadas. Então, Paulo aqui se preocupa com os que estão se convertendo e se tornando recém-chegados à igreja, para que compreenda a soberania de Cristo sobre todas as coisas, para que não permanecesse debaixo de um sentimento de medo quanto à questão, né, espirituais, né, de entidades e coisas dessa natureza, porque que Cristo é soberano sobre todas as coisas. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, as bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Agora eles são filhos da luz, né, para viver de acordo com a vontade de Deus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Paulo aqui fala que não há mais a barreira, né, de separação entre judeus e gentios, porque em Cristo nós nos tornamos um só povo, a igreja composta de judeus e gentios espalhados pelo mundo. Sob essas premissas, então, poderemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? Há aqui uma mensagem cristológica muito forte, mas há aqui também uma mensagem sobre a igreja. A eclesiologia de Éfeso é maravilhosa, né? Porque fala da posição da igreja em Cristo, da suprema grandeza do poder de Deus que opera na igreja. Fala aqui da questão dos dons ministeriais da igreja, e a questão da eclesiologia de Éfeso é maravilhosa. A mensagem de Éfeso gira em torno de suas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo, nessa relação vital entre a igreja e Cristo, comparado com uma relação, né, do corpo com a cabeça, né? Essa relação vital. Todo o mover da igreja, toda a ação da igreja, toda a condução da igreja, ela parte do cabeça que é Cristo, que a conduz, que a guia, que a orienta, né? Essa é a grande verdade, exposta aqui para nós, né, com relação a esta relação da igreja como corpo e Cristo como cabeça. Assim podemos identificar os desdobramentos deste assunto nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Logicamente que nós não vamos nos deter aqui nos detalhes destes conteúdos, porque esses conteúdos serão exatamente as lições que se seguem, né? As lições que se seguem, né? Essas questões da consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo, né? Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, na atuação do Espírito como penhor, garantia da nossa salvação, né? Como aquilo que nos foi deixado, com certeza de que nós estamos garantidos com relação à salvação. E todos esses assuntos preciosos que nós vamos ter durante todo o nosso trimestre, né, de escola bíblica dominical durante este ano. Nossa oração é Deus que possamos estar juntos o mais breve possível, porque na verdade esses conteúdos precisam ser passados com mais tempo, né? Aqui a gente fica meio acelerado, correndo, passando de uma forma mais rápida, porque a gente sabe que é muito difícil as pessoas passarem muito tempo assistindo um vídeo, né, uma transmissão.
E por isso tentamos ser muito sucinto para que os irmãos possam absorver de uma forma bem mais sintetizada os assuntos das nossas lições de escola bíblica, ok? Vou ler a nossa conclusão, mas nós não vamos terminar ainda, porque quero trazer uma palavra sobre a questão desse momento, né? Desse momento de jejum, ok? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Amém. Mas assim nós tivemos aqui uma exposição bem sucinta da nossa lição 1 da nossa revista, e é uma introdução a tudo aquilo que nós vamos ver durante todo esse trimestre. Meus amados, nós estamos no dia, né, do jejum nacional. Nós estamos nesse dia especial. O jejum é essa prática tão importante, né, vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ensinada por Jesus, né, de uma forma a ser considerada tão séria, tão importante, tão necessária para a vida dos cristãos. Eu fico imaginando uma coisa: se a oração tem sido tão negligenciada, eu fico pensando como o jejum tem sido negligenciado por nós, esquecido, né? Já que a gente percebe que até a prática da oração tem sido algo negligenciado em nossos dias. Hoje é um dia especial para a gente rever o conceito sobre essas práticas tão importantes, tão essenciais, praticadas e ensinadas por Jesus durante o seu ministério, né? E a gente encontra, né, no Antigo Testamento tantos momentos em que o povo de Deus estiver em jejum, especialmente nos momentos de crise. Olha, os escritos após o exílio, todos eles são escritos que incluem a prática do jejum como uma prática comum do povo de Deus em momento de crise, né? Os escritos que foram escritos após o exílio babilônico descrevem o momento de jejum do povo de Deus. Esdras descreve o momento em que ele está indo para Jerusalém, e ele diz que por conta de ter declarado que Deus é poderoso, que Deus é soberano, ele ficou com vergonha de pedir proteção para a sua viagem longa e perigosa por terras estranhas até chegar à cidade de Jerusalém. E a palavra diz que ele proclamou um jejum para pedir a Deus proteção. Então, Esdras, no momento de situação delicada, de exposição a perigos, ele jejuma e ora por proteção. Então, ele pratica o jejum nessa ocasião. Nós temos também Neemias, né, que faz um jejum pessoal, individual, e esse jejum é um jejum por restauração. Esdras jejuma e ora por proteção, Neemias ora e jejuma por restauração, e Esté também, que é um livro pós-exílio, no momento de crise, também aparece o jejum como oração de livramento, né? como uma prática para o livramento. Quando Jesus ensina sobre o jejum em Mateus, nos ensina uma lição preciosa, né? Que no jejum não há espaço para arrogância, não há espaço para orgulho, porque o jejum é um ato de humilhação diante de Deus, né? Não há espaço para envaidecimento humano de forma alguma. E Jesus, com o seu ensino em Mateus 6,16, ele ensina, né, para exatamente diferentemente da prática do jejum praticada pelos fariseus, que encontravam no jejum um motivo de se orgulhar, de se envaidecer, de aparecer diante dos homens como mais espirituais, mais piedosos. O jejum é uma prática secreta, um momento com Deus, né? Pode ser declarado? Pode ser proclamado? Pode, como foi aqui, né? Mas que não haja intenção nenhuma em nosso coração de demonstrar nenhuma espiritualidade elevada, nenhuma elevação, né? Por conta de uma prática que deve ser uma prática que inclui a humilhação, né? O sentimento de humilhação diante de Deus. Eu acho que algumas práticas da vida cristã estão se tornando motivos de envaidecimento, né? Não há necessidade da gente estar postando quanto tempo a gente passa em oração, e pessoas
publicam até os seus momentos de oração, né, na sua intimidade secreta, né? Se pode orar em público? Pode. Jesus disse que não tem nenhum problema. O problema é quando a gente faz disso um momento para nos envaidecermos. Então a prática do jejum deve ser um momento em que inclui a humilhação, inclui o coração humilhado diante de Deus. Em Isaías, nós temos uma palavra do profeta, né, da parte de Deus, falando sobre o jejum que Deus não recebe, né? O jejum que Deus não recebe. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que o jejum que Deus não recebe é um jejum que tem como finalidade a autopromoção. Como ele diz, o povo diz: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que nos afligimos a nossa alma e tu não sabes? Quer dizer, o jejum para a autopromoção, o jejum que visa proporcionar algum sentimento de vaidade diante das pessoas, não é o jejum que Deus recebe de forma alguma, né? Não é esse, né, o jejum que Deus quer receber. No versículo 3 nos ensina mais uma coisa. Ele diz assim: contudo, ele diz: por que jejuamos, por que afligimos a nossa alma e tu não sabes, por que tu não atentas? O jejum não é de forma alguma algo que deve ser transformado em objeto de barganha com Deus, né? Não é moeda de troca, né? Não é moeda de troca que quando nós praticamos, Deus agora é obrigado a atender-nos, de forma alguma, né? De forma alguma. Nós vamos aprender isso em alguns relatos de jejum praticados por algumas pessoas. Um pouco mais na frente eu vou dizer aos irmãos, né, o jejum que Deus verdadeiramente recebe de nós. Então, não deve ser transformado em objeto de barganha, né? Como se nós fizéssemos a nossa parte e Deus tivesse que fazer a sua, como se fosse algo que pudesse coagir a Deus a agir, de forma alguma, né? De forma alguma. O jejum nunca deve ser para a vaidade pessoal, de forma alguma. Como já dissemos, versículo 4 diz: ele jejuma para contendas e debates, para ferirdes com um punho iníquo. Não jejue como jejuais hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, né? Não jejue para realmente se elevar acima dos outros, de forma alguma. Esse não é o jejum que Deus recebe, né? Ainda no versículo 5 ele diz que o jejum não deve apenas ser algo que segue meras formalidades. Este é o jejum que eu escolhi. Este é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Que Deus está dizendo que o jejum não deve ser um jejum que segue apenas meras formalidades, né, habituais, que segue um ritualismo religioso, né, mas que não tem de forma alguma uma sequência dos nossos corações nisso, né? Não há de fato um quebrantamento sincero quanto a isso. Então não deve ser uma mera formalidade de forma alguma, né? E aí no versículo 6 ele diz: este é o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe os livres os quebrantados e despedace todo o jugo. O jejum não é mera abstinência alimentar. O jejum deve ser um jejum de nós mesmos, um jejum de nossa maldade, um jejum de nossos comportamentos inapropriados diante de Deus. É um jejum de nós mesmos diante de Deus, né? Porque o jejum com mera abstinência de alimento não é um jejum completo. O jejum deve incluir essa questão, né, de nossas abstinências, né, de nossa própria maldade humana. E ele ainda diz mais aqui no versículo 3, que o jejum deve ser para reflexão, meditação, e inclui um momento de profunda dedicação, porque ele reclama aqui, contudo, no dia em que jejuais, prossigais em vossas empresas, explorais todos os vossos trabalhos. O jejum é um momento para reflexão, para meditação, um momento para a gente colocar o coração nisso, né? Não é uma mera formalidade que se faz de forma indiferente, mas é um momento para reflexão profunda, é um momento para quebrantamento, é um momento para o arrependimento. Esse deve ser o jejum que Deus deva receber da parte de nós nesse dia, né, em que nós reservamos este momento
para estar diante de Deus. E ele diz, né, que o jejum também não deve ser uma prática que inclua apenas a piedade diante de Deus, né? De nada adianta nós estarmos de forma tão piedosa diante de Deus, de uma forma tão terna diante de Deus, e estender o dedo, né, para os nossos irmãos, e aí nos esquecermos que não dá para ser terno diante de Deus e agressivo com os nossos irmãos. É preciso que a gente, que a nossa cultura, um jejum de nós mesmos e não apenas uma abstinência de alimento. Como eu dizia antes, o jejum não é uma reivindicação de direitos diante de Deus. Não estamos reivindicando direitos diante de Deus quando nós jejuamos. Por isso que nós vamos encontrar no jejum de Esther, quando ela orienta, né, os judeus a jejuarem juntamente com ela, ela diz assim: vamos fazer um jejum de 3 dias, né, vocês, os judeus, eu com as minhas servas, nós estaremos também praticando esse jejum. Depois entrarei na presença do rei. Se perecer, pereci. Contudo, fiz aquilo que deveria fazer. Então ela não coloca o jejum como uma reivindicação diante de Deus, como se Deus tivesse que fazer aquilo, né, por conta daquele jejum praticado, né? Então não é de fato, né, uma moeda de troca diante de Deus, né? Embora que Deus se volte, né, os ninivitas nos dão uma lição preciosa quando Jonas prega contra aquela cidade, a sua mensagem de juízo contra ela. A palavra diz que o rei daquela cidade proclama um jejum nacional naquela cidade, né? Proclama um jejum entre todos os ninivitas e chama o povo ao arrependimento, ao quebrantamento, ao abandono de práticas, né, que aborrecem a Deus, e a praticarem um jejum. E aí ele diz, né, aqui no versículo, ele diz no versículo 9 do capítulo 3, ele diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles praticam o jejum e ainda diz assim: quem sabe se voltará a Deus, né? Deus aqui é colocado como alguém que é livre para atender ou não. O jejum revela a nossa urgência diante de Deus, revela o nosso estado de urgência, de necessidade diante de Deus. Mas o jejum não deve ser uma força que se impõe diante de Deus e que coloca Deus em um estado de obrigação para nos atender. Ainda que todas as vezes que nós vemos os santos de Deus em jejum e oração, Deus se volta, porque Deus ama o coração quebrantado, e o jejum é esse quebrantamento diante de Deus, essa atitude de quebrantamento, né? Então, que o nosso jejum nesse dia seja completo diante de Deus, né? Que haja um jejum de nós mesmos diante de Deus, e uma abstinência de alimentação como sinal de que nós estamos nos humilhando diante do Senhor, nos abstendo daquilo que é necessário, daquilo que o nosso corpo precisa, como sinal de que nós precisamos de algo muito maior do que o pão, né? Que é a nossa relação espiritual diante de Deus. Então que você possa nesse dia desfrutar de um momento de visitação de Deus, que Deus escute o seu povo que está clamando nesse dia, que Deus receba esse sacrifício diante dele, esse sacrifício de jejum, né? Essa consagração desse jejum para ele, feito por muitas pessoas, né? Algumas pessoas postaram algumas coisas falando contra esse jejum, né? Falando que não se deveria praticar esse jejum. Meus amados, né? Jejuar é uma prática comum dos cristãos, né? E nós estamos na prática de um jejum no momento de crise, e sempre as escrituras recomendam no momento de crise que a gente deve jejuar, no momento da tristeza, no momento da luta, né? O próprio Jesus ensinou isso aos seus discípulos, né? Quando ele disse, os judeus reclamando porque eles não jejuavam naquela ocasião, Jesus disse: porque agora é o momento da alegria, o noivo está com eles, eles devem se alegrar, mas quando o noivo for tirado, quando a tristeza chegar, quando a luta chegar, aí eles jejuarão. O próprio Jesus ensina que no momento da luta, da aflição, o jejum se torna uma prática necessária, uma prática comum dos cristãos. Então nós estamos fazendo aquilo que é bíblico,
né, praticando um jejum de acordo com a verdade bíblica. Então que o coração do Senhor seja compungido, se torne favorável a nós, que alcancemos mercê diante de Deus, e uma resposta maravilhosa de Deus venha para a nossa nação e para as nações de todo mundo que estão padecendo diante de uma situação tão complicada como esta. Que Deus abençoe os amados irmãos, e tenhamos este período da manhã de jejuns, de orações, de cânticos, de louvores na presença de Deus. Clamemos fortemente ao Senhor pelo tempo de refrigério e de visitação, não só para o nosso país, especialmente para o nosso país, mas para todas as nações do mundo que estão padecendo, especialmente os países mais atingidos. Que você seja um instrumento de Deus, alguém que se coloque na brecha, que você exerça o seu sacerdócio de forma responsável e dedicada diante do Senhor nesse dia. Vamos orar juntos, meus amados. Pai eterno, soberano e querido Senhor, quero unir a minha oração à oração de milhares de brasileiros que nesse dia, Senhor Deus querido, separaram, ó Deus querido, esse momento de jejum e de orações a serem dirigidas a Ti, Senhor. Sabendo, Senhor Deus querido, que o acesso que temos à Tua presença não foi uma conquista nossa, por méritos nossos, Senhor Deus querido, foi por conta do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E se podemos trilhar o novo caminho com confiança ao trono da graça, é porque este caminho nos foi aberto por Ele. E se podemos estar diante de Ti confiadamente, é porque temos a certeza que Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e assentou-se à Tua destra e vive eternamente para interceder por nós. Porque é o que as Escrituras nos afirma, temos de sacerdotes sobre a casa de Deus, por isso podemos chegar-nos confiadamente ao Senhor neste dia, Senhor. Ah, Senhor Deus querido, um número considerável de crentes, de pastores e de fiéis que estão de joelhos clamando diante de Ti, que estão, Senhor Deus, se abstendo do alimento, num jejum praticado, Senhor Deus, para nos humilharmos diante de Ti, por conta de nossos pecados, pelos pecados da nossa nação, e pedindo, Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia nesse dia, Senhor. Pedimos que Te voltes, ó Deus, para nós com misericórdia, Senhor, que as promessas, ó Deus, que o Senhor tem feito na Tua palavra, de que o Senhor é abundante em amor e em misericórdia, que o Senhor não retém a sua ira para sempre, mas que tem prazer na misericórdia, Senhor. Ó Deus, se cumpra sobre nós como uma nação, Senhor Deus querido, que está de joelhos diante de Ti nesse dia, Senhor. Visita os corações. Deus, sabemos, Senhor Deus querido, que segundo a Tua palavra não sabemos orar como convém, mas contamos com auxílio, com ajuda indispensável do Espírito, porque a palavra diz que o Espírito nos ajuda a orar, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então que o Espírito Santo se derrame sobre nós como Espírito de súplica, como Espírito Santo que nos ajuda a orar, nos ajuda a clamar a Deus nesse momento difícil, nesse momento de luta, neste momento de combate, nesse momento de batalha espiritual travada, Senhor Deus querido, por toda Senhor Deus querido, há uma unificação da igreja, há assembleanos, presbiterianos, batistas, há, Senhor Deus querido, igrejas, Senhor, tradicionais, igrejas, Senhor Deus querido, há, Senhor Deus, mais recentes, que estão se unindo num clamor diante de Ti, e aonde estiver, Senhor, uma igreja, uma denominação que represente o Teu reino, Senhor Deus querido, que tem os seus santos ainda que espalhados em seus lares, Senhor Deus querido, neste momento de quarentena, Senhor Deus, há uma unificação espiritual proporcionada pela unidade do Espírito Santo, que promove a unidade da igreja, Senhor Deus, de uma forma maravilhosa. Este é um momento, Senhor Deus querido, em que o aspecto denominacional é deixado de lado, para sermos, Senhor Deus, a igreja, o corpo de Cristo na terra, clamando em oração
por uma ação divina, por uma intervenção da tua mão, pois até agora os homens, com todos os seus esforços, inteligência e capacidade, não têm encontrado uma solução, Senhor, efetiva para a situação, Senhor. Verdade é que temos recebido, Senhor, notícias, Senhor Deus, favoráveis, mas ainda não há nada, Senhor Deus querido, que seja, Senhor Deus, uma declaração de uma solução definitiva. Mas eu sei que em tuas mãos está o poder de, Senhor Deus, efetuar todas as coisas. Então, Senhor Deus, ouve-nos dos céus, Senhor Deus querido, ouve-nos da tua habitação. Derrama sobre nós, Senhor, as tuas misericórdias de forma abundante e generosa. Visita, Senhor Deus querido, visita as nações do mundo, Senhor, e promova, Senhor Deus, o escape, Senhor Deus, neste momento de aflição. Ó Deus, nosso Pai eterno e soberano, nesses últimos dias temos sido levados a ver a fragilidade humana. Nesses últimos dias temos sido levados, Senhor, a contemplar, Senhor Deus querido, Senhor Deus, fragilidade dos homens. Senhor Deus querido, só Tu és o Senhor que tem sustentado a criação na palavra do Teu poder. Tu não tens só sustentado, como tem sido o provedor, Senhor Deus querido, de toda a terra. Senhor, neste momento, Senhor, vem intervir com a Tua mão poderosa, para que todos os homens saibam que o Senhor ainda é o Deus que está, Senhor Deus querido, numa ação de manutenção, Senhor, da vida, Senhor Deus querido, nesta terra. Meu Deus, que este momento seja um momento, Senhor, de ação do Teu Espírito, Senhor Deus querido, no convencimento dos homens. Senhor Deus querido, que haja uma ação poderosa de convenção, Senhor Deus, por parte do Espírito Santo nos corações humanos. Que esses dias sejam dias de retorno para Deus, de arrependimento, dias, Senhor Deus querido, de comprometimento por parte daqueles que estavam vivendo uma vida superficial, uma vida, Senhor Deus querido, dúbia, uma vida de cocheamento, Senhor Deus, entre dois pensamentos. Que sejam dias de comprometimento firme diante do Senhor, que sejam dias, Senhor Deus, em que os nossos olhos se levante para o alto e perceba que nós estamos, Senhor Deus, na iminência da volta de nosso Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa todas as famílias, todos os Teus santos, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, a paz do Senhor, um grande abraço em todos os irmãos que estão conosco neste momento de clamor. Vamos continuar no nosso jejum até o meio-dia. Os irmãos aí em suas casas, em seus lares, em oração intensa, clamem a Deus, façam um clamor, que a sua oração não seja uma oração indiferente, mas uma oração carregada de quebrantamento diante de Deus. À noite nós estaremos aqui às 19 horas na nossa transmissão do nosso culto ao vivo, para todos os irmãos participarem juntamente conosco. A paz do Senhor, meus amados, até a noite, em nome de Jesus.